Olá, pessoal do terceiro ano da Escola Jade Moreira de Carvalho, do professor Henrique, professor de Educação Física da escola. Estou aqui para trabalhar com vocês mais um tema, nosso programa de conteúdos aí da disciplina de Educação Física. Lembrar que esse material é um material desenvolvido como suporte às aulas remotas que nós estamos tendo na escola e também poderá ser usado aí pelos colegas Paulo e Lorena nos terceiros anos diurnos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema iniciado no vídeo anterior, onde a gente começou a falar sobre jogos, né, jogos e brincadeiras, e a gente vai tratar de uma questão importante, né, o dilema competir ou cooperar. Eis a questão, é o tema da nossa aula de hoje. Para debater esse assunto, para a gente refletir sobre esse tema, a gente definiu dois pontos importantes. Esses objetivos são aqueles com que a gente espera que vocês, ao final desse bate-papo que nós estamos tendo nesse vídeo, vocês possam chegar à compreensão. Então, hoje, ficaremos muito felizes se ao final dessa conversa vocês conseguirem discutir a ideia de competição como parte da natureza humana, se isso de fato procede ou não, e também se vocês conseguirem compreender se competição e cooperação se excluem ou podem conviver no mesmo espaço. Então, é essa a ideia da gente com a aula de hoje, e a gente espera poder contemplar isso ao final desse vídeo. Para a gente fazer esse debate, fazer essa reflexão, eu trouxe para vocês uma análise de uma seguinte situação, uma situação comum que costuma ocorrer no nosso dia a dia aí, mercado de trabalho. Né? Então, analise a seguinte situação que está aí na tela. Um dirigente industrial, no momento de receber uma distinção honorífica da Academia do Comércio, de uma determinada cidade, diz o seguinte: desde minha entrada nesta companhia, tem havido uma autêntica corrida entre os técnicos e o departamento de vendas. Os primeiros procuram produzir mercadoria em quantidade tal que o departamento de vendas seja incapaz de vendê-la completamente, enquanto os membros do segundo procuram vender tanto que os técnicos se vejam na impossibilidade de acompanhar o ritmo. Perceba que essa situação que eu trouxe para vocês é uma situação de competitividade. Tudo bem, é um exemplo empresarial, mas mostra e ilustra bem o que tem acontecido na nossa sociedade, né, como característica da gente. A competição entre as pessoas como um estímulo ao aumento da produtividade e, consequentemente, da lucratividade de quem está no comando e domínio dessa questão. Eu usei esse exemplo para vocês verem, né, colocando dois grupos, o grupo de produção e o grupo de vendas, um competindo com o outro, como uma espécie de jogo, onde quem produz queria produzir tanto que não fosse, o pessoal das vendas não fosse capaz de vender tudo, e o pessoal da venda querendo vender o mais rápido, que não desse tempo de ter produção no estoque, para ver quem saía melhor. Essa dinâmica é uma dinâmica muito característica e muito fácil de ser identificada no sistema capitalista, aquele que a gente, o modelo econômico e social que a gente percebe como predominante na sociedade moderna. Então, o capitalismo como modelo de gestão, política e de economia, ele possui algumas características, né, que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente, creio que nas aulas de vocês de história. Uma delas é essa, né, a competição desenfreada, né, a conquista de mercado cada vez mais ampla, aquela coisa de, vocês já ouviram falar muito de globalização, né, de ideia de expandir os mercados para além das suas fronteiras. Outra característica que vocês já devem ter ouvido falar e que ficou bem evidenciado nesse exemplo que eu trouxe para vocês é a exploração do trabalho com o objetivo de aumentar o lucro. Vocês viram que os dois lados, né, a produção e as vendas, trabalhavam muito mais, se esforçavam muito mais, mas no final, quem saía ganhando com isso era o empresário, que estava recebendo lá uma condecoração e com certeza encheu os bolsos, né, com o maior lucro por conta disso. Né? Maior produção, maior venda, consequentemente maior lucro. E a gente verifica que aquele pessoal da venda e também o pessoal
da produção, com certeza os salários não aumentaram, né? Não foram agraciados com nenhum benefício por conta dessa alta produtividade. Além disso, né, a gente até agora só falou de exemplos do mercado de trabalho, do mundo empresarial. Você pode estar se perguntando assim, professor, mas então o que é que isso tem a ver com o tema da gente que são jogos? E aí eu começo exatamente com essa indagação a vocês, né? Mas qual seria a relação do capitalismo com os jogos? Esse é o nosso primeiro objetivo de hoje, né? Fazer essa relação. Esta mesma relação pode ser percebida, por exemplo, em jogos, em esporte, na educação física, né? Por exemplo, vamos citar o exemplo do esporte, que é muito visível para vocês, já que o esporte é um fenômeno social muito poderoso e presente na vida das pessoas. O esporte, em geral, ele beneficia poucos, né? Oferecendo um espetáculo de entretenimento, de diversão, para as pessoas que lotam ginásios, pagam ingressos, consomem produtos. Mas, assim, quem realmente fica com toda a parte da grana e do lucro são os mandatários do mundo esportivo, são aqueles que estão no topo dessa cadeia alimentar, né, que mandam, que gerenciam, que exploram essas equipes, esses atletas, nas diversas competições. Então, essa imagenzinha aí da competição, aí, um grupo puxando para um lado, um grupo puxando para o outro, o maior interessado e quem lucra mais com essa disputa não está na imagem. Ele está fora da imagem porque ele está só de camarote assistindo isso. Isso, perceba, a gente acabou de relacionar aquela mesma ideia de produtividade lá do mundo empresarial, do mercado empresarial, com a questão do esporte. Né? E aí uma dúvida que surge, que foi o nosso primeiro objetivo mas professor, pense por esse lado. Muita gente tem esse pensamento e aí é importante a gente fazer esse debate. A gente seria, né, o ser humano, por característica, ele seria competitivo, ou seja, seria o ser humano competitivo por natureza? Muita gente defende isso, que a competição faz parte da nossa constituição enquanto ser, enquanto essência, né? E aí eu digo para vocês que essa afirmação ou essa tese defendida, ela pode nos trazer grandes prejuízos. Por quê? O jogo ele tem se transformado numa atividade competitiva institucionalizada. Então, esse modelo capitalista que se impõe, ele tenta transformar o jogo também em mercadoria, também em uma forma competitiva institucionalizada, onde você tem um conjunto de normas, regras rígidas, né? Você tem controle de organizações, as federações, as confederações determinam os rumos desse esporte e o desenvolvimento das próprias modalidades, sempre atendendo a interesses comerciais, a interesses que levem a venda, a comercialização e, consequentemente, a produção de lucro. A resposta a essa demanda, necessariamente, né, o esclarecimento prévio do conceito de natureza. Então, para a gente responder aquela pergunta anterior, se a competição é da natureza humana, a gente precisa entender o que é natureza humana primeiro. E aí eu trouxe para tentar ilustrar isso para vocês perceberem que essa ideia é um pouco contraditória, um pensamento de Karl Marx, né, no seu livro aí de 2004, onde ele afirma o seguinte: os cinco sentidos, audição, olfato, paladar, tato e visão, são naturais, ou seja, são biológicos, fazem parte da essência humana. Mas também eles são culturais e sociais. Por quê? Em outras palavras, mesmo aquilo que é natural a gente, que é biológico, que faz parte da essência humana, ele no contexto social, na interação social entre os indivíduos, ele passa a sofrer um processo de humanização, de socialização. Ou seja, mesmo a competição, que é tão alardeada como sendo natural do ser humano, e, portanto, estaria na nossa essência, porque somos animais competitivos e esse lado biológico, mas ela, no dia a dia com as pessoas, nas relações sociais, ela ganha uma humanização que precisa ser bem cuidada e bem definida, né, para que a gente não caia exatamente nesse aspecto biológico de uma luta pela sobrevivência como se estivéssemos em uma selva. Aí eu trago mais duas indagações importantes que ajudam a complementar esse pensamento que eu trouxe do Marx sobre essa questão de naturalidade da competição. Primeiro, realmente existe uma natureza humana que a gente possa dizer? Por quê? Pergunto a vocês,
Todos os seres humanos são iguais? Você pode dizer assim, biologicamente somos a mesma espécie, mas nós não somos iguais, cada indivíduo é diferente, as suas experiências, vivências, o seu contexto social determina e influencia muitas das nossas demandas. Além disso, não, nós sabemos que não existe uma natureza humana universal para todos, porque nem todos experimentam as mesmas coisas. Portanto, nós não teríamos aí condição de ter isso. Então, veja que esses argumentos que eu trouxe, eles nos ajudam a definir algumas questões, como refutar, por exemplo, essa ideia de naturalização da competitividade. Ninguém está negando que exista competição, mas ela não é natural, ela não deve ser encarada como natural, essa competição, principalmente essa exagerada, exacerbada, né, ao extremo. E aí, ainda complementando esse pensamento, acho importante que a gente cite aí o que a Marilena Chauí traz para a gente também nesse trecho. A natureza humana seria compreender nossos comportamentos e ações a partir de determinações de ordem natural. Se isso é possível, qual seria então o fundamento da natureza humana? Essas duas questões que a Marilena traz para nós refletirmos também se opõem a essa ideia de naturalização da competição, né? Porque se a gente entende, né, a natureza humana seria compreender esses nossos comportamentos e ações sempre de ordem natural, porque então que outras coisas no cotidiano nós não fazemos como naturalmente fazem os animais, né? Por exemplo, nós nos sentamos à mesa para comer, preparamos nossas refeições, compramos a comida no supermercado. Os animais, eles não costumam fazer isso, né? Na sua essência, eles caçam. Eles vão atrás do alimento, eles não têm esses modos, essa etiqueta ao se alimentar. Por que que só a competição, só esse instrumento deveria fazer parte de uma natureza humana e não os outros? Então, essa reflexão é interessante, porque aí ela pergunta, se é possível, então qual seria essa natureza humana? Ela é parte de algum princípio, de alguma ideia? Então, o que a gente percebe é que quem defende esse argumento de naturalização da competição, né, acaba trazendo como problema, né, para nós a criação de valores e comportamentos nas ações humanas que anulam a dimensão cultural, ou seja, aquilo que a gente vive. Cultura é aquilo que a gente produz no dia a dia, nas relações. Então, quando eu naturalizo algo, quando eu torno aquilo normal e natural acontecer, eu estou negando essa produção cultural, essa dinâmica da produção cultural. Esse é um primeiro ponto. E a gente precisa também compreender que a humanidade se caracteriza pela natureza e pela humanização dessa natureza através da cultura. Se nós não entendermos que toda a história da humanidade, toda a evolução do ser humano, da nossa espécie, só foi possível exatamente por transformar essas características naturais que nós temos através da humanização dessa natureza, por meio de cultura e história, a gente não teria chegado até aqui. Então, fica claro aí nesse ponto a necessidade de nós não entendermos competição como algo da essência humana, mas como parte do processo cultural, né? Exatamente por essa tendência, né, de busca por lucro, por resultado, por ter mais, né, obter, acumular, que a gente tem na sociedade, principalmente na atual. Os esportes e os jogos só se aplicam de maneira competitiva. A segunda parte é essa questão de um excluir o outro. O fato de existir competição não permite que a gente coopere ou se equilibre com relação a isso. Dentro do universo dos jogos, né, que é o nosso tema, será que é isso mesmo? Então a gente percebeu aí, a partir dessas falas, compreendeu que em nosso cotidiano várias situações se manifestam de modo que a gente tem que assumir papéis diferenciados, né? E grande parte isso nos conduz à questão da competição, né? Por vezes a gente se vê deparando com isso. Mas a gente também percebe nesse cotidiano que muitas vezes a gente é chamado a trabalhar em equipe, em que o resultado só é possível se todos participam do processo, né? A minha melhor marca, meu melhor
resultado, meu melhor arremesso, falando de jogos e esportes, ele precisa passar por um processo de ajuda. Eu preciso do meu companheiro de equipe, eu preciso do meu treinador, eu preciso, às vezes, do torcedor, daquele empurrão, daquela motivação. Então, pensando como atleta, você pode pensar assim, pô, mesmo eu estando num esporte individual, só eu ali na disputa, mas outros fatores corroboram para o meu desempenho, para que eu vá bem. E esses fatores mostram que o coletivo, que o cooperar, né, que esses fatores cooperam entre si cooperam entre si para o meu resultado. Então essa imagenzinha que está aí ao lado, ela acaba por demonstrar isso, né? A arvorezinha aí tem apenas um fruto e você sozinho não tem altura para subir e pegar, mas se todos colaborarem, se juntarem, unirem forças em busca desse objetivo, o objetivo será alcançado. Então o que é que a gente está querendo mostrar com isso? Mostrar que apesar de competição existir no nosso cotidiano e muitas vezes se apresentar como única saída, na verdade ela não é. Em boa parte de tudo que a gente produz e faz, seja no campo esportivo, seja no campo de jogos, seja no campo da vida pessoal, da vida profissional, a gente percebe que nós não estamos isolados. Nós sofremos influências, nós precisamos da colaboração até para manter o ambiente saudável e propício para que eu consiga executar bem as minhas tarefas. Então, é possível, sim, a coexistência de competição e cooperação. Quando eu falo em competição, não automaticamente eu excluo cooperação. Quando eu proponho cooperação, eu não estou matando, excluindo a competição. Há que se buscar uma forma de equilibrar essas ações de maneira saudável para que a gente possa ter, a partir desse equilíbrio, ações mais racionais e em prol do maior número de pessoas. É isso, gente. Chegamos aí ao final de mais um papo. Espero que vocês tenham gostado. É um tema bem interessante que nos leva a bastante questões para refletir, perguntas, indagações. Então, por isso eu deixo aqui que as perguntas, as dúvidas, os complementos que vocês queiram fazer, com certeza vocês terão esse espaço nas aulas, com os professores, nos atendimentos síncronos aí nas aulas do Meet. Vocês vão poder fazer essas perguntas. Esse vídeo ele está aí para instigar, fazer pensar, e que vocês vão para a aula mais municiados para essas perguntas e com certeza fazerem debates muito mais ricos em prol do aprendizado de vocês. Então, a gente se encontra em breve. Se quiser, esse vídeo está no meu canal. Se quiser acompanhar, inscreve lá no canal. O endereço está aí embaixo. Ativa as notificações. Acompanha as novidades. E se Deus quiser, a gente se encontra em breve no próximo vídeo. Certo?